Olá pessoal, meu nome é Lariane. Oi pessoal, eu sou a Vitória. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do mini curso de Arduino. Nessa aula vamos falar sobre a sintaxe básica do Arduino, a introdução à programação do Arduino e no final vamos mostrar 2 circuitos com códigos para ficar bem claro tudo que foi passado nessa aula. É isso mesmo. Então agora no início, a Lari vai apresentar para vocês sobre a sintaxe inicial da programação do Arduino e depois eu volto para explicar sobre a lógica e trazer alguns exemplos para vocês se familiarizarem melhor nesse início de curso com a programação no Arduino. Para começarmos, na programação do Arduino, nós utilizamos a linguagem C++. E para ficar um melhor entendimento, é necessário que vocês conheçam alguns operadores e a estrutura do programa. A estrutura do programa é separada em 2 partes, o setup e o looping. No setup, a programação que você colocar, ela vai ser executada uma única vez. E no setup também, você indica o modo da porta do seu Arduino, se ela vai ser de entrada ou de saída. Já no looping, como o próprio nome diz, ela é executada inúmeras vezes. Nesse videozinho que eu trouxe, o looping vai ficar bem claro que nós vamos iniciar o programa e o LED vai permanecer sempre ligado, porque essa função de write, que é de ligar, ela vai ser executada inúmeras vezes. Nós iniciamos a simulação e o LED já liga e ele permanece ligado. Agora nós vamos falar sobre os operadores. Já deixando claro para vocês que não é necessário decorar todas essas tabelas, porque com o tempo vocês vão aprendendo e vai ficar mais fácil vocês introduzirem esses operadores no seu código, já que eles são ferramentas para melhorar e ajudar vocês a terem códigos bem mais claros. Temos os operadores aritméticos, que é de adição, subtração, divisão, multiplicação, resto da divisão e operador de atribuição. Temos os operadores booleanos, o ilógico, o ou lógico e o não lógico, e também temos operadores de comparação, o igual a, o diferente, o maior que, o menor que, o maior igual e o menor igual. Temos também os tipos de dados. A Vitória mais para frente vai explicar sobre as variáveis. E essas variáveis têm tipos. E os tipos são o int, byte, integer char, integer int, word, boolean, long, double, float e string. Esses tipos são definidos através de intervalo. E aí, através do seu programa, você vai definir qual intervalo será necessário para ele. Temos também os elementos da sintaxe, que são: você pode utilizar comentário em bloco quando necessário no seu programa, ou apenas um comentário, ou vai ser preciso que você inclui alguma biblioteca ou alguma constante. E esses são os elementos que você vai colocar no seu programa para que aconteça essas funções. No caso, o comentário em bloco, aqui temos um exemplo. Nós colocamos a barra, asterisco, e ao final nós colocamos o asterisco e a barra. E por fim, temos as funções matemáticas, que podemos utilizar quando nós precisamos de colocar algum valor em módulo, restringir o valor que nós queremos no nosso programa, que ele fique entre um valor maior e menor, retornar o maior valor de 2 números, retornar o menor valor de 2 números, calcular o valor de um número elevado a uma potência, retornar o quadrado de x, a raiz quadrada de x, retornar um valor aleatório entre 0 e o máximo do valor que você colocou no seu programa, retornar um valor aleatório entre o mínimo e o máximo e reiniciar o gerador aleatório. E agora nós vamos com a Vitória falar sobre a introdução à programação do Arduino. Bom, voltei pessoal, como combinado no início, para explicar para vocês sobre a lógica de programação. Aqui eu vou trazer para vocês como a gente inicia um código no Arduino. É como se fosse o Hello World do Arduino. Como a Lari já apresentou para vocês sobre a sintaxe básica que a gente usa, os operadores matemáticos, booleanos, lógicos, os caracteres, os tipos de variáveis, tudo aquilo que ela apresentou para vocês é tabelado e vocês podem verificar caso vocês tenham dúvida sobre o significado de algum. Aquelas tabelas, elas são justamente para consulta. Bom, antes da gente iniciar o código, é interessante fazer uma comparação entre o código de Arduino e uma receita de bolo, para a gente entender que a lógica ela está no passo a passo. Aqui tem um exemplo para vocês. Ela inicia com os ingredientes. A gente verifica quais ingredientes a gente precisa, a quantidade. Depois a gente vai para o modo de preparo.
O modo de preparo, como vocês podem ver na receita, ele vem tabelado com um passo a passo. O que a gente faz primeiro? Bate a clara, bate os ovos, o leite, o trigo junto, aí monta uma massa, depois vai pro forno, coisas assim. A gente não põe no forno antes de adicionar todos os ingredientes ou muda essa sequência. A sequência para fazer uma receita de bolo, ela é certa para atingir o resultado que a gente quer quando a gente está cozinhando um bolo, por exemplo. Mas para um código em programação, para o Arduino, por exemplo, é a mesma coisa. O passo a passo que a gente vai montar aqui agora, ele tem que ser seguindo uma ordem. O que vai ser executado primeiro, o que vai ser executado em seguida. Então, antes da gente iniciar um código, a gente pensa no que a gente quer fazer. A gente olha para o nosso circuito, para os nossos componentes, vê o que a gente pode montar. Na criatividade mesmo, a gente pode montar um semáforo, pode usar sensores para identificar tato, som, ligar LED com isso. Então a gente precisa ver o que a gente quer fazer com o nosso Arduino e o que a gente pode fazer. Aí, depois que a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente monta um passo a passo daquilo e começa a executar no programa conforme as funções que a gente vai precisar. Bom, como a Lari já explicou para vocês sobre void setup e void loop, no setup a gente inicia o nosso código e ele vai ser executado uma vez só assim que a gente liga o Arduino. Aqui inicialmente eu vou mostrar para vocês o objetivo que a gente quer com esse código, que vai ser o nosso resultado final. Aqui a gente percebe que o Arduino está comandado para fazer o LED ligar. O LED acender, simplesmente passar um tempinho ligado e desligar de novo. Acender de novo, desligar, acender de novo e ficar nessa. Ou seja, ele está em um loop eterno de ligar e desligar o LED. Como a gente faz isso no código? Bom, a Lari já explicou para vocês inicialmente o que o void setup e o void loop significam. Mas só para a gente confirmar certinho o que a Lari disse, o void setup a gente vai colocar os códigos iniciais, bem iniciais mesmo, do nosso programa. Eles vão ser executados uma vez só e eles vão valer para o resto todo do nosso programa. Ou seja, o que a gente colocar aqui no void setup vai valer no void loop. Então vamos lá. Aqui no void setup, para montar esse circuito que a gente está tendo como exemplo, a gente inicia com uma função muito importante, que é justamente a função que a gente usa em 100% dos nossos códigos quando a gente está programando em Arduino, que é uma função chamada pinMode. O pinMode, ele vai indicar para a gente o modo da nossa porta. Então, o que a gente precisa aqui no pinMode? Ele funciona como se fosse uma função f de x. O nosso x, ele vai ser a porta do Arduino. Aqui eu vou demonstrar para vocês como a gente vai transformar isso aqui em comentário, justamente para mostrar na prática o exemplo de comentário que a Lari citou antes. Então aqui eu vou digitar porta do Arduino e depois eu inicio o exemplo, ok? Indicamos que aqui é a porta do Arduino e no nosso y a gente vai indicar um modo da porta, se ela vai ser uma porta de saída ou de entrada de voltagem. Aqui eu vou digitar só modo, transformar isso aqui em comentário. Como vocês já viram lá atrás com a Lari, para transformar em comentário a gente adiciona 2 barras e pronto. Vocês viram que ele até mudou de cor. Ou seja, quando eu executar o meu programa, isso aqui não vai contar, não vai ser executado, porque ele virou só um comentário. E agora a gente digita para o caso aqui do nosso circuito que está rodando. pinMode, a gente digita a porta, o modo dela. Para ligar um LED, a gente precisa que a nossa porta seja uma porta de saída de eletricidade. Por quê? A gente vai estar enviando voltagem para o nosso LED. Então, ela não poderia ser uma porta de entrada, por exemplo. Uma porta de entrada, a gente intitula ela como sendo uma porta de input. Por quê? Ela vai receber voltagem. Ela vai fazer como se fosse uma leitura se ela está recebendo ou não voltagem, por exemplo, para um botão. Mas nesse caso, para ligar um LED, a gente precisa que ela seja de saída, para ela ser uma saída de voltagem para ligar o LED de fato. E aqui nunca esquecer do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele vem no final de todas as linhas do nosso código para fechar o nosso código. É como se a gente dissesse para o nosso Arduino: Arduino, lá na porta 3, eu preciso que ela seja de saída e pronto. A gente indicou que ela é uma porta de saída, ponto e vírgula, acabou o código daqui, dessa linha. Agora, para ligar o nosso LED, a gente vai usar uma outra função que também é parecida com uma função f de x, é uma assimilação, que é o digital write. O digital write, ele meio que faz um comando para nossa porta.
ele precisa aqui na nossa função f de x, né? O x seria a nossa porta, novamente, a porta do Arduino. E o nosso y seria o estado da porta, se a gente quer que aquilo ligue ou desligue. Então aqui a gente pode digitar estado, vou transformar isso aqui em comentário, já que a gente está comentando o código que a gente vai fazer. Ele mudou de cor, como vocês perceberam lá em cima também mudou de cor. E agora a gente vem para o código em si. Digital write. A gente põe a porta novamente, porta 3 é a mesma porta de saída, vírgula, 3, vírgula, o nosso estado. Para ligar, a gente digita high, para desligar, a gente digita low. Aqui, depois da gente ligar o nosso LED, para executar o que está acontecendo aqui, vocês percebem que ele fica um tempinho ligado antes de desligar. Esse tempinho, a gente tem uma função que faz isso, que é o delay. No delay, ele é indicado um tempo em milissegundos. Então aqui, nesse caso, ele está ligado por 2 segundos, depois desliga, fica desligado 2 segundos e liga de novo. Com isso que essa narração que eu fiz para vocês do que está acontecendo, acho que vocês já entenderam como é o final do nosso código. A gente vai ter um tempinho para ele ficar ligado, de 2 segundos. Agora a gente põe de novo um digital write para desligar. Ponto e vírgula, nunca esquecer. E um delayzinho de novo para ele passar um tempinho desligado antes de ligar de novo. Aqui no loop, como a Lari já explicou, esse código vai ser executado da seguinte forma. Ele vai executar a primeira linha, vai ligar o LED, vai ficar um tempinho de 2 segundos ligado, vai desligar e depois vai ficar desligado um tempinho e depois vai executar isso aqui tudo de novo. E vai ficar nesse loop eterno para sempre, porque a gente colocou isso na função loop. Se nós tivéssemos levado esse código para a função setup, aconteceria uma vez só. Nesse exemplo, a gente tem ele como loop, então está sendo executado várias vezes. Agora eu vou mostrar para vocês quando eu subo isso aqui para a parte do void setup. Lá em void setup, ele vai fazer uma vez só e não vai fazer de novo. Como vocês podem ver, acendeu uma vez só e não ligou de novo. Passou o tempo e não vai ligar de novo. Bom, agora finalizado esse circuito bem simples, bem inicial de ligar um LED, a gente vai ir para um circuito um pouquinho mais complexo, mas que ainda é bem tranquilo para quem está iniciando na programação de Arduino, que é esse circuito aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês, que é um semáforo. A gente montou um semáforo com LEDs e eles estão ligando na ordem de um semáforo mesmo. Quando a gente pensa na lógica de um funcionamento de um semáforo, ele inicia verde, né? Fica um tempinho ligado no verde, desliga. Assim que o verde desliga, o amarelo liga. Fica um tempinho ligado, o amarelo desliga, o vermelho liga, e fica um tempinho ligado e já desliga também. Bom, é essa lógica que a gente vai usar para montar o nosso programa. Como a gente já viu, a gente só precisa intitular uma porta, né? Como sendo de entrada ou de saída. Mas aqui eu vou introduzir um novo conceito com vocês que é muito importante, muito utilizado e é bem tranquilinho, que é o conceito de variáveis. A gente usa na maioria dos códigos porque ele basicamente facilita a nossa vida. Quando a gente usa variáveis, a gente geralmente dá um nome para algo. É como se a gente tivesse algo no nosso código que vai receber outra coisa, que pode ser numérica, e a gente não precisa ficar chamando um número. Nesse caso, a gente vai usar a porta. A gente vai dar um nome para as nossas portas, para não ficar precisando subir no nosso código para verificar o número da porta e continuar no nosso código. Como a gente quer montar um semáforo, fica muito mais fácil se a gente só chamasse o nome do nosso semáforo ou a cor. E é para isso que a gente usa, nesse caso, as variáveis, porque fica muito mais fácil. A Lari já mostrou para vocês os tipos de variáveis que a gente tem, e o que eu vou usar aqui, para esse circuito que está rodando aqui para vocês, é o de variáveis inteiras. Então, a gente usa o int, como a Lari já mostrou para vocês lá no início. Aqui eu vou chamar o nosso LED verde de LED verde, como sendo a nossa variável. LED verde vai receber a porta em que ele está conectado, porta 3. Ou seja, aqui eu literalmente dei um nome para a porta. A nossa porta agora é o LED verde.
Então, quando a gente quiser usar o LED verde mais na frente, a gente não vai precisar subir para ver. O meu LED verde aqui no meu circuito está conectado em tal porta, verificar a porta. Eu já coloquei aqui o nome da porta e pronto. Eu vou chamar a porta verde, vai ser a porta 3 e vai facilitar a nossa vida durante a execução da escrita do nosso código. Agora, para os outros LEDs, a gente intitula uma variável para cada um. O nosso LED amarelo, vou dar o nome de LED amarelo, vai receber a porta 4, é o nome da nossa porta 4. O nosso LED vermelho, vou chamar de LED vermelho, ele vai receber a nossa porta 5, ponto e vírgula sempre para fechar o nosso código da linha. Prontinho. Agora aqui em Void Setup, a gente precisa pensar naquela condição que a gente precisa declarar o modo da porta. Então, nesse caso, cada linha dessa, cada LEDzinho desse é o nome de uma porta, né? Ou seja, a gente tem que intitular o modo delas aqui para o que a gente quer. Como a gente quer ligar os nossos LEDs, a gente pode declarar esse modo como sendo um modo de saída, né? De saída de voltagem. É a mesma história que a gente conversou no exemplo anterior. A gente declara a porta. Nesse caso, a gente não vai mais usar o valor da porta, o número da porta. A gente vai usar o nome dela, o nome que a gente acabou de declarar. Então, o nosso LED verde, que é o nosso primeiro aqui no exemplo, ele vai ser uma porta de output, uma porta de saída. Justamente porque a gente quer ligar ele, né? Ligar ou desligar. E agora, a gente faz o mesmo para os outros LEDs. O nosso LED amarelo vai ser uma porta de saída também. E para o nosso LED vermelho. LED vermelho, uma porta de output. Uma porta de saída. Prontinho. Declarados os estados da nossa porta, os modos das nossas portas, a gente pode ir para o código de fato. Como vocês podem ver aqui no circuito abaixo, o semáforo está se repetindo. O código está sendo executado e fica em um looping. Ele fica nesse looping porque o código ele foi escrito aqui no void loop. Se a gente quisesse que o semáforo funcionasse só uma vez, a gente escreveria ele no setup. Mas como a gente pode ver que ele está repetindo, eu vou escrever ele aqui no loop para ele ficar repetindo infinitamente, não desligar, e a gente poder ver esse efeito que é justamente o que a gente quer de efeito semáforo. Bom, aqui no void loop é aquela coisa que a gente conversou no início sobre a lógica. A gente inicia com o nosso LED verde ligado, a gente usa a função digitalWrite. No nosso digitalWrite, a gente puxa a nossa porta do nosso LED verde, o nome dela. Aqui vocês entendem o quanto é interessante dar um nome. Porque como no nosso semáforo a gente inicia com ele verde, vai para amarelo, depois para vermelho, aqui eu teria que verificar no meu circuito que eu montei, depois a porta que ele está conectado, para poder escrever bem aqui no digitalWrite para ele ligar. Nesse caso, quando eu declarei um nome para a porta, eu só chamo o LED verde, eu já sei que o que vai ligar ali é o meu LED verde. Por isso que é interessante a gente ficar declarando variáveis. Aí eu quero que ele ligue, né, na nossa lógica. Pronto, o LED verde ligou. Aqui no nosso circuito a gente percebe que ele fica um tempo ligado e depois desliga. Esse tempo a gente pode usar o delay, como se nós estivéssemos dizendo para o nosso Arduino: espera um pouquinho ele ligado, ficou um tempinho, agora pode desligar. digitalWrite, LED verde e logo. Pronto, ele vai executar essa primeira parte do nosso programa. É o que está acontecendo aqui. Agora, a gente vai para o nosso LED amarelo. Aqui, vocês concordam que a gente não precisaria de um delay? Porque assim que o LED verde desliga, o nosso LED amarelo já liga. Então, a gente não tem um delay para ele ficar um tempo desligado e depois ligar o amarelo. Ele liga imediatamente, que um desliga, o outro já liga. Então, a gente pode vir aqui direto com o digitalWrite e ligar o nosso LED amarelo. Prontinho. LED amarelo é a mesma história do LED verde. Fica um tempinho ligado. Tá? Mas um pouquinho menos, como vocês podem perceber. Então, a gente diminui o tempinho dele aqui de milissegundos, né? Mas nesse caso, como a gente colocou 1000 milissegundos, corresponde a 1 segundo. Então, o nosso LED verde está ligado 2000 milissegundos, 2 segundos. E o nosso LED amarelo está ligado 1 segundo. Aí, depois que ele fica esse tempo ligado, ele vai desligar.
LED amarelo. Opa. Low. Prontinho, tá feito o nosso código até a parte do nosso LED amarelo. Agora, pra gente economizar tempo, vocês concordam que a gente pode recopiar isso aqui, porque vai ser o mesmo para o nosso LED vermelho, só que aqui a gente muda o nome da variável. Tá aí mais uma questão bem interessante quando a gente dá os nomes. Poderia acontecer para as portas também, mas aqui a gente tem um comando melhor quando a gente dá o nome da variável. Quando a gente dá um nome para a porta, como sendo o nome de uma variável, né? Então, vamos lá, LED vermelho. E aqui, LED vermelho. E é isso. Esse é o código que está funcionando nesse circuito. Aqui, nesse botãozinho, a gente verifica se o código está todo certo. Ele vai carregar nessa barra verde e vai dizer pra gente se tem algum erro no nosso código ou não. Bom, ele carregou e vocês podem verificar que ele fica verdinho. Ele não tem nenhum alertazinho ligado. Agora eu vou tirar um desses pontos e vírgulas para vocês verem o que vai aparecer. A gente carrega aqui para verificar. E aí vocês percebem que aqui ficou vermelho? Ele aponta pra gente o erro que a gente cometeu e a linha certinho, ele fica vermelhinho embaixo da linha que está o nosso erro. Aí a gente vem, corrige, verifica de novo e ele fica verdinho novamente, como estava. Para executar o nosso programa, a gente executa aqui. Aqui vocês viram que eu executei e apareceu esse vermelhinho embaixo, como se tivesse um erro. Quando aparece esse tipo de erro, que tem um COM 8, significa, ou um COM 3, pode ser qualquer valor aqui do lado desse COM. Significa que a nossa porta, ela não está ligada, a porta do nosso Arduino, no caso. Vocês vêm aqui em Ferramentas, em Porta, adiciona a porta do Arduino e prontinho. Agora ele vai executar tranquilo o nosso código. Ele carregou e ficou verdinho. E é isso. Agora nós finalizamos a nossa segunda atividade dessa primeira parte de lógica de programação e iniciação nos códigos que a gente monta para Arduino. E a Lari vai mostrar para vocês agora o uso do Pinmode para portas de entrada, que é o input. Ela vai ensinar vocês a ligar um botão e agora vocês ficam com a Lari. Oi, gente! Vocês viram agora, com a Vitória, os dois circuitos usando o LED, onde a gente usou o LED e eles estão na porta de saída do Arduino. Agora eu vou mostrar para vocês um circuito
que a gente vai acender o LED através de um botão. E esse botão, ele vai estar na porta de entrada do Arduino. Então vamos para a programação. A gente vai começar declarando essas duas variáveis, o botão e o LED. Eles são variáveis do tipo inteiro. Então a gente vai colocar int, o nome da nossa variável, que vai ser LED, e a gente vai falar que ele está na porta 3 do Arduino. E agora o botão, ele também é uma variável do tipo inteiro, e ele vai estar na porta número 4 do Arduino. Declarando as nossas duas variáveis, a gente vai para o setup, onde a gente vai estar falando se essa porta onde está o nosso LED e o botão, ela é de entrada ou de saída. Vamos começar pelo LED. Pin mode. E o nosso LED, ele vai estar recebendo a informação do Arduino. Então, ela é uma porta de saída. Então, LED. E como ela é uma porta de saída, é output. E agora o botão, pin mode, botão, ele vai estar passando a informação para o Arduino, se ele vai estar clicado ou não. Então, ele é uma porta de entrada. Input. Agora que a gente declarou essas duas portas, a gente vai para o looping. No looping, a gente vai estar declarando uma nova variável. Ela é inteira e eu vou estar chamando ela de leitura. Nessa variável, eu vou atribuir que ela vai estar lendo o modo que vai estar o botão, se ele vai estar clicado ou não. E aí eu vou usar o leitura, que é a minha variável, e aí eu vou atribuir o digital read e o botão. E ele vai ler se ele vai estar write ou long, que é ligado, né, clicado ou não. Depois que eu definir essa variável, eu vou para a parte onde o meu LED, ele vai ler se ele está clicado ou não, e aí ele vai acender ou não de acordo com o estado que vai estar o botão. Então, digital write, e aí o LED e o leitura. E agora eu vou colocar um delay de 100 microsegundos. E agora eu vou rodar meu programa e quando eu estiver clicando nele, como está aparecendo aqui na imagem, o LED se acende e agora que eu paro de clicar no botão, o LED desliga. Com esse programa, vocês podem fazer muitos outros, colocando mais LED, colocando uma função diferente de quando clicar no botão ficar aceso durante mais tempo o LED ou não, e isso varia da sua criatividade.
Olá, pessoal! E essa foi a nossa segunda aula do mini curso de Arduino. Nela, vocês viram circuitos e programações com LEDs e botões. E agora na tela vai aparecer 2 exercícios para vocês treinarem em casa tudo o que foi ensinado nessa aula. Vocês podem usar o Tinkercad para a elaboração desses circuitos e programas, ou para, se você tem um Arduino físico, usarem a plataforma do Arduino. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo dessa aula, vocês podem estar deixando aqui embaixo no comentário. E se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem esse conteúdo com os amigos de vocês. E até a próxima aula!